Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre o arrebatamento da igreja e sobre os finais dos tempos. Muitos dizem que nós não podemos saber a data do arrebatamento, mas estão enganados. Nós podemos saber sim, nós podemos saber o ano e o mês. Por quê? Porque o Eterno nos fala no livro de Amós que ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas as coisas que hão de acontecer. Vou te dar um exemplo. O Eterno, ele mostrou para Noé que havia um dilúvio, e havia um dilúvio sobre toda a face da terra. O Eterno também mandou avisar a Ló com antecipação que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. Então eu repito, o Eterno, ele não faz nada sem primeiro avisar os seus profetas as coisas que hão de acontecer. E tudo indica que o arrebatamento vai ocorrer neste ano, de 2017, no mês de setembro. E é isso que eu quero te mostrar hoje. E para nós sabermos quando é que vai ocorrer o arrebatamento, a primeira coisa que nós precisamos aprender é o calendário hebraico, esse aqui. Nós não podemos se apegar com o nosso calendário, porque ele é gregoriano, ele veio da Igreja Católica. O Eterno só aceita o calendário que veio de Israel, porque Israel é o relógio do mundo. E hoje Israel está no ano 5.777, vai pular para 5.778. E eu quero estar falando para você sobre isso. 5.777 é ano jubileu em Israel. Para quem não sabe, o ano jubileu é comemorado de 50 em 50 anos. Mas vamos aqui, eu quero ler um texto das Escrituras primeiro, para você entender o que eu estou te falando. Aqui no livro de Isaías, capítulo 61, vamos ler. O Espírito de Yahweh está sobre mim, porque Yahweh me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos. Então veja bem, quem é que falou isso? Foi o próprio Yahshua. No livro de Lucas capítulo 4, se você não leu, no livro de Lucas capítulo 4, o Salvador abre as escrituras dentro de uma sinagoga e lê essa passagem. E ali diz que ele fecha as escrituras e vira para eles e fala assim, hoje se cumpriu as escrituras. O que isso aqui tem a ver com esse calendário aqui? É aqui que eu quero trazer você agora. Tem tudo a ver, porque para nós sabermos o ano do arrebatamento, nós precisamos saber em que ano o Salvador esteve nessa terra pregando. E o ano foi o ano jubileu. O ano foi o ano jubileu. Foi a passagem de Isaías, nós lemos Isaías 61. Se você guardou aí, se você não conferiu, depois você confere nessa casa. Nós lemos Isaías 61. O Salvador veio no ano jubileu. Veja aqui o ano jubileu no livro de Levítico. Olha a mesma referência aqui, ó. Isaías capítulo 61. Mostrando que Yahshua, porque o verdadeiro nome dele é Yahshua, não Jesus. Yahshua veio pregou no ano de jubileu. E ele pregou no ano jubileu, por quê? Porque ele veio para libertar os cativos. O que significa jubileu? Jubileu significa trazer de volta, resgatar. Por isso que se fala, o ano jubileu é o ano do resgate. Quando foi que Yahshua pregou? Ele pregou no ano de 3.777. Isso aqui é importantíssimo, eu quero que você grava bem isso aí. O ano em que ele morreu, porque sem o ano que ele morreu é impossível nós sabermos quando é que vai ocorrer o arrebatamento, a data exata. Ele morreu no ano de 3.777. O apóstolo Shaul, ele disse que estava pregando no livro de Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala que ele estava pregando na dispensação da graça. Veja bem, meu irmão, você que está me ouvindo, já houve várias dispensações, a dispensação com Adão, a dispensação com Noé, a dispensação com Abraão, a dispensação com Moisés, a dispensação da lei, né? Quando o Salvador veio no ano de 3.777, ele pôs fim na dispensação da lei. Ele pôs fim, no livro de Romanos 10 diz que o Salvador Yahshua, ele é o fim da lei é o Mashiach. Por quê? Porque ele pôs fim na dispensação da lei e começou-se a dispensação da graça. Então agora veja bem, a dispensação da lei, ela durou 1.300 anos. E quanto tempo vai durar a dispensação da graça? Ela vai durar 2.000 anos. Então veja bem, é aqui que eu quero trazer você agora. Se você pegar esse calendário aqui hoje, a data do calendário de Israel, e for voltando de 50 em 50 anos, você vai cair, porque de 50 em 50 anos é o jubileu que é comemorado em Israel. Você vai cair nessa data aqui, que é a data em que o Salvador esteve nessa terra pregando. O nosso calendário vai estar no ano 17. E aí o que acontece? Você vai ver que
A data que eles deram para o nascimento do Salvador está totalmente errôneo. O Salvador nasceu 13 anos antes. Veja aqui um estudo aqui na internet, o cara mostrando com clareza, ó. Então veja bem, o Salvador nasceu com 13 anos antes. 13 mais 17 do nosso calendário, 30 anos. Foi o ano que ele morreu. Então veja bem, o Salvador, ele veio no ano de 3.777. E ele nasceu no ano de 3.747. Ele nasceu no ano 3.747 e morreu no ano 3.777, pôs fim na lei. Agora vai completar 2.000 anos que ele veio na Terra. Então vai acabar-se a dispensação da graça. É aqui que eu quero trazer você. Veja bem, ó, este ano aqui, ó, 5.777, tem um significado tremendo nas Escrituras. O 5 simboliza graça. Os 3 7 significa fim da graça. Veja bem aqui, ó. Veja bem aqui que eu quero trazer aqui, ó. Veja aqui, ó. A palavra graça, ela tem 5 letras, só para você ter ideia, tá vendo? Simbolizando o número 5. O nome do Salvador no hebraico é Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Transliterado Yalcha, com 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o Filho do Eterno é a graça concedida a nós. Então, o ano de 5.777, o Eterno está falando com todas as letras que a graça vai acabar agora, no mês de setembro. O mês de setembro é o último mês da era da graça. E acabando a graça, o que ocorre? O arrebatamento dos vencedores. E depois já se segue a grande tribulação de 7 anos. Começa a tribulação e os últimos 3 anos e meio é chamado de a grande tribulação. Então, eu espero que deu para você entender. O Salvador, ele veio no ano jubileu. Jubileu é o ano do resgate. Não existe arrebatamento fora de ano jubileu. Porque lá no livro de Levítico, capítulo 25, o Eterno manda soar a trombeta declarando a libertação de todos os moradores da terra. Por isso, Yalcha falou no livro de Lucas aqui, ele fala que o Eterno ungiu ele para ele pregar a libertação. Ele libertou o nosso espírito no ano de 3.777, quando ele morreu no madeiro. Ele trouxe a redenção para o nosso espírito. Agora nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E a redenção do corpo vai ocorrer de novo em ano jubileu. Israel passou quase 2.000 anos, aliás, 2.000 anos sem comemorar um jubileu na sua terra. Agora, pela primeira vez, as trombetas vão tocar em Yalchalã, em Jerusalém. E ali vai se dar o arrebatamento da igreja. Então, eu espero que você entendeu bem com clareza essa questão. Por quê? Porque se você pegar do ano 5.777 para o ano 3.777 que o Salvador morreu, são 2.000 anos. Vai inteirar 2.000 anos. É agora que eu quero trazer você no estudo e você vai ver o quanto as coisas são tremendas. Vou trazer você aqui agora. Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar Êxodo. Você pode ler na sua casa, Êxodo capítulo 19. Se você ler Êxodo capítulo 19, você vai ver aqui que Moisés, ele é uma tipologia do Salvador no Velho Testamento. Ele libertou o povo da escravidão no Egito. E nesse texto aqui, o Eterno fala para Moisés, Moisés, fala para o povo santificar hoje, amanhã, porque depois de amanhã eles subirão o monte. O Eterno falou para ele, Moisés, fala para o povo santificar hoje e amanhã, porque depois de amanhã eles subirão o monte. Isso quer dizer o quê? Isso é um símbolo do arrebatamento. Sem santificação não haverá arrebatamento. Ele fala para o povo lavarem as suas vestes. Veja bem. E o texto aqui embaixo fala assim, ó, fala para eles não se achegarem a mulher. Por quê? Porque no livro de Apocalipse 14, versículo 1, fala que os 144.000 que foram resgatados da terra, que subiram no primeiro arrebatamento, eles não se contaminaram com mulheres. Mulheres ali são religiões, são as denominações evangélicas. Você tem que sair fora desse sistema babilônico corrompido que está aí, para você se purificar e ser arrebatado. E você pode prestar bastante atenção que aqui o texto diz que ele subiria o monte depois do toque do chifre de carneiro, depois do toque da trombeta. Assim será no arrebatamento. Então aqui é toda uma tipologia do arrebatamento. Moisés simbolizando o Salvador e o povo do Eterno aqui representando a igreja que deveria lavar as suas vestes e santificar. Ele falou, santifica hoje e amanhã. Por quê? Porque depois de 2.000 anos, ele está querendo dizer, o Salvador falou lá, vai ter 2.000 anos agora, nós seremos arrebatados, hoje e amanhã. Porque quando houver a virada para o terceiro milênio, haverá o arrebatamento. Por isso o Salvador foi ressuscitado no terceiro dia, bem de madrugadinha. Por quê? Porque o Salvador,
ele ressuscitou no terceiro dia, mostrando que vai ser da mesma forma a igreja. Haverá a ressurreição na virada do segundo milênio para o terceiro. Então veja bem, vai ser bem de madrugadinha. E aqui eu quero trazer você a um outro texto aqui para você entender. Ó, aqui, ó, quando o rei foi curado, o rei Ezequias foi curado, Isaías deu um sinal para ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Dentro de 3 dias subirei ao templo de Iau, depois que eu tivesse curado. Então, o que é subir ao templo? É subir lá na glória, onde o Eterno está. O que ele falou? No terceiro dia. Então, tudo vai ocorrer na transição do segundo milênio para o terceiro milênio. Vou estar te trazendo aqui no decorrer da escritura e você vai entender com clareza o que eu estou te falando. Vem aqui, ó, deixa eu te trazer aqui no livro de Oséias. Vou te trazer no livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Olha o que diz Oséias capítulo 6. Vinde e retornemos a Iau, porque ele despedaçou, ele nos curará. Ele feriu, ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias nos fará reviver. No terceiro dia nos levantará e nós viveremos em sua presença. Isso aqui eu estou falando para o povo judeus, que dentro de 2000 anos, 2 dias são, no livro de Salmos nós vamos ver agora, que 2 dias são, cada dia são 1000 anos. 2 dias então são 2000 anos. Em 2000 anos ele ia levar eles de volta para a sua terra. E no terceiro milênio, pulando do segundo milênio para o terceiro milênio, passando agora do ano 2000, ele iria dar vida para eles novamente, ele iria derramar o Espírito sobre eles e eles viveriam na sua presença. Só te mostrando que agora que nós vamos completar os 2000 anos, quando nós sabemos a data exata em que o Salvador morreu, então a Escritura começa a fazer sentido. Então veja bem, olha o que eu estou te falando aqui, para você entender com clareza. Aqui, ó. Por exemplo, se nós pegarmos aqui Lucas capítulo, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é o... Para nós entendermos aqui, deixa eu voltar aqui as folhas aqui, vai tendo paciência aí para você entender. Aqui, ó. Se você pegar Lucas aqui, você vai ver que o Salvador fala que ele poderá voltar na segunda ou na terceira vigília. Que feliz aquele que estiver preparado com as suas lâmpadas, ó, tá vendo? Com as suas lâmpadas acesas, com o espírito cheio do Espírito do Eterno. Aqueles que foram encontrados assim não serão pegos de surpresa. Então veja bem, ele poderá vir na segunda ou na terceira vigília. Mas é lógico que é na segunda. Por quê? Agora que eu quero trazer você aqui, porque a própria Bíblia, ela responde a Bíblia para nós. Olha o que o texto diz aqui, ó. Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Ele está dizendo que cada vigília é 1000 anos e que cada dia é 1000 anos. Se uma vigília é 1000 anos, então ele vai vir, lógico, na segunda vigília. Ele vai vir na segunda vigília. Ele não vai vir na terceira vigília, porque a segunda vigília vai inteirar-se 2000 anos. E quando é que isso vai inteirar? Agora, em setembro. Em setembro vai inteirar 2000 anos. Então, eu espero que você esteja entendendo as Escrituras agora. Olha o que o texto diz aqui. O texto nos diz no capítulo 10 de Lucas, fala do bom samaritano, a parábola do bom samaritano. Aqui diz que o bom samaritano tratou de um homem que estava ferido, entregou ao hospedeiro e deu 2 denários para tomar conta dele. Falou, se te faltar alguma coisa, eu te recompenso no meu regresso. O que é 2 denários? 2 denários simboliza 2000 anos. E esse bom samaritano aqui era o próprio Salvador. Ele contou a parábola dele mesmo. Então veja bem, ele está de cálculo voltar dentro do prazo. 2000 anos vai inteirar agora, porque nós descobrimos que ele morreu no ano de 3777, entendeu? Outra coisa aqui, ó, quando nós descobrimos a ressurreição do Salvador, vou te dar só um exemplo. O Salvador ressuscitou neste ano de 3777 para 78. É isso aqui que eu quero trazer aqui para você entender. Quando nós pegamos aqui Noé, se nós pegarmos o capítulo 8 de Gênesis, nós vamos ver que tudo isso aqui tem um significado. Por exemplo, aqui diz que choveu 40 dias e 40 noites. O número 40, eu já fiz um estudo falando sobre isso. O número 40 é um número que representa o Eterno tratando com a carne rebelde. É o Eterno preparando um povo. O Eterno preparou seu povo durante 40 anos, está no livro de Juízes, para poder entrar na terra prometida. O Salvador vai preparar a igreja 40 jubileus para ela herdar o reino. Então veja bem, cada número aqui tem seu significado. Quando você vai descendo aqui, ó, você vê essa passagem aqui, ó, que diz que depois de 150 dias...
quando as águas baixaram, apareceram os picos das montanhas. O que isso aqui simboliza? Isso aqui simboliza a ressurreição do Salvador. Por quê? Porque o dilúvio, ele é um símbolo do batismo. Quando você emerge uma pessoa na água, significa que ela morreu. Ela morreu para o mundo. Quando você tira ela da água, significa que ela ressuscitou para o Salvador. Assim, as montanhas, o mundo foi emergido, símbolo de morte. Quando as montanhas apareceram, símbolo de ressurreição. É o símbolo da ressurreição de Yahshua. É o símbolo do Salvador ressuscitando quando as montanhas aparecem. E o que isso tem a ver? Tem tudo a ver porque a Escritura diz que depois de 40 dias aqui, ó, diz que Noé soltou a pomba. Veja bem, soltou um corvo e soltou a pomba. Para que ele soltou esse corvo? Esse corvo não tinha utilidade nenhuma. Para que Noé soltou o corvo se o corvo não tinha utilidade nenhuma? É aqui que eu quero trazer você. Veja bem, o corvo, ele é símbolo do anticristo. O anticristo já está aí na terra e provavelmente ele é Emmanuel Macron. Ele não teve utilidade nenhuma. A Escritura não diz que o corvo saiu de Noé, mas a Escritura diz que a pomba saiu de Noé. Mas voltando aqui, o que são esses 40 dias aqui depois que as montanhas apareceram? Depois que as montanhas aparecem, meu amigo, depois que a montanha aparece, a montanha é símbolo da ressurreição do Salvador. Depois que o Salvador ressuscitou, passará-se 40 jubileus e a pomba, a igreja, vai ser solta. É o arrebatamento dos vencedores. Está no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: levanta-te, querida minha, pomba minha, e vem a mim. Está falando do arrebatamento. A pomba aqui é símbolo da igreja. Se você pegar aqui, vai falar que depois que a pomba saiu de Noé e ela voltou para Noé. Por quê? Porque a igreja saiu do Salvador e vai voltar para ele. Ela saiu dele. Assim como Eva foi tirada de Adão, a igreja foi tirada de Yahshua e ela vai voltar para ele. É por isso que não diz que o corvo saiu de Noé. E nem diz que o corvo voltou para Noé. Mas diz que a pomba saiu de Noé e a pomba voltou para Noé. E diz que Noé a conduziu para dentro. Quando a pomba voltou e Noé a conduziu, a fez entrar, isso aqui já é símbolo da igreja chegando lá na glória, veja bem. E aí diz que quando Noé soltou ela novamente, é símbolo, depois de 7 dias, é símbolo da igreja voltando depois de 7 anos, que é quando passar a tribulação. E diz que ela voltou com um raminho de oliveira. O raminho de oliveira simboliza Yahshua. Ela não vai voltar mais sozinha, ela vai voltar com o rei. Ela vai voltar com o Salvador, com o Machia. Então espera que aqui, ó, só aqui já deu para você ver, ó, 40 dias depois que houve o aparecimento das montanhas, símbolo da ressurreição do Salvador. Depois da ressurreição de Yahshua, passará-se 40 jubileus. Quanto que é 40 jubileus? 2.000 anos. E então a pomba será libertada. Ocorrerá o arrebatamento da igreja. Eu quero trazer você aqui para você entender uma questão. Muitas pessoas estão falando hoje sobre um sinal que está no céu, é chamado de o grande sinal. E aquilo ali é realmente um grande sinal. Ali está cumprido o Apocalipse 12. No dia de setembro vai acontecer um acontecimento tremendo, porque o Apocalipse 12 vai estar todo se completando ali. A lua vai estar debaixo dos pés da constelação de Virgem, o sol vai estar sobre ela, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça ela vai estar, entendeu? E o planeta Júpiter já está dentro do ventre da constelação de Virgem, e ele vai sair no mês de setembro agora. Então veja bem, o que eu quero trazer você aqui é aqui, ó. Esse estudo, inclusive, ele vai até enriquecer o estudo daquele pessoal que está fazendo aquele estudo lá. Por quê? Porque eu vou mostrar uma passagem na Bíblia grega que confirma com clareza aquilo ali. Aqui nós estamos pegando uma concordância onde fala do Apocalipse. Você pode ver que o apóstolo João, apóstolo Yohana, ele fala, eu vi. Tudo ele fala, eu vi. Ele foi arrebatado para o céu e ele diz, eu vi quando o céu se abriu, eu vi. Aqui, ó, quando vi caiu aos seus pés, ele fala, eu vi as 7 igrejas, eu vi um cordeiro com 7 chifres, tudo foi ele que viu. Eu vi os 24 anciões, tá vendo? Aparece mais de 40 vezes ele falando que viu, ó, só ele, ó. Ele falando, eu vi, ele viu a grande prostituta montada numa besta, tudo bem, ele viu, ó. Apocalipse, essa é a concordância, ó. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 12, olha o que acontece aqui, o que aparece. Viu-se grande sinal no céu. Agora já não é o apóstolo João, já não é o apóstolo Yohana que está vendo. Olha como é que está na Bíblia grega. É aqui que eu quero trazer você agora para você ver o tanto que a Bíblia é tremenda e sagrada. Olha aqui, ó. Olha aqui agora. E um sinal grande foi visto em o céu. Uma mulher vestida do sol. Então olha aqui, ó. E um sinal grande foi visto. Não é ele mais que está vendo, meus irmãos. É nós. Porque o sinal era para nós. É para nós. Não era para ele lá.
na época dele. Na época dele ele falou mais de 30 vezes, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Quando chegou no Apocalipse 12 ele fala, um sinal grande foi visto no céu. É nós, para nós sabermos o arrebatamento, quando é que vai ocorrer. Por isso, Yahshua, o Mashiach, falou, quando vocês verem essas coisas acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. É como se ele estivesse dizendo, os sinais aqui na terra acabou. O único sinal que resta agora é lá em cima. Vocês têm que olhar agora, é para cima para vocês verem ele. Está aqui, ó, Lucas capítulo 21, o Salvador fala, ele fala para quando vê essas coisas acontecendo, para nós olhar para cima, porque a nossa redenção, a nossa libertação, ele fala, levantai a cabeça, pois está aí próximo a vossa libertação. Nós temos que olhar lá para cima, o último sinal está lá agora. Todas as profecias já se concluíram, os reis estão secando, os terremotos em todos os lugares, doenças incuráveis, a terra já está superpopulada de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas estão sobre a terra já não aguenta alimentar esse tanto de gente mais. Então tudo já está correndo para o fim. E então o último sinal ia aparecer aonde? No céu. Então o Salvador diz, levantai a vossa cabeça, olhai para cima, para vocês verem a redenção se achegando. Então, este é o ano do resgate, este é o ano jubileu, é o ano da libertação, este é o ano, não faz sentido nós pularmos agora para frente sem nada acontecer, é agora, tudo está concluído, é agora. O que ele diz aqui? Ele fala da parábola da figueira. A parábola da figueira falou, quando vocês veem a figueira brotar, sabeis que está próximo o verão, a figueira é Israel. Ele está falando, quando vocês veem Israel virar um país, eu vos digo, não passará essa geração, uma geração é de 70 anos, está no livro de Salmos 90:10, e Israel virou um país aqui, ó, Isaías 23:15, diz que os dias de um rei é de 70 anos. Israel virou um país em 1947, quando Oswaldo Aranha, um brasileiro, concedeu para eles o país, ali houve o brotar da figueira. Mais 70 anos, 2017, meu amigo, o arrebatamento dos vencedores é agora. Prepara o seu coração, prepara as suas vestes, lava-te espiritualmente, afasta-te dos pecados do mundo, purifica para o eterno se você quer subir. Não dê crédito a ninguém, fique firme, ore, busca o eterno, porque será agora, não deixa passar, porque o ônibus, a passagem de volta só será daqui mais 7 anos, se você perder agora a primeira ida, o segundo arrebatamento só será daqui 7 anos, nós temos que subir agora, meu irmão, nessa carruagem que vem agora. Igual Elias, estava sempre pronto. E quando a carruagem passou, ele pegou a carruagem e foi embora. Eliseu ficou olhando ele subir para a glória. Então veja bem, nós temos que estar pronto para a hora que passar agora que ocorrer agora. Esse primeiro arrebatamento, nós temos que estar pronto e purificado para subir. Espero que você entendeu a mensagem que eu passei para você.